E aí, seguindo nosso estudo sobre vinho, esse vídeo é bem rápido, é bem curto. Na verdade, eu quero mostrar para vocês só um outro detalhe. Aí aqui é para quem trabalha com vinho no Windows, tá? Normalmente no Linux a gente não costuma ter, nos Unix, né? Não costumamos ter esses problemas. No Mac também não. Mas no Windows a gente sempre tem alguns problemas. E acaba que isso aqui é uma dica mais geral, né, de desenvolvimento no Windows, mas como nós estamos trabalhando com vinho em algumas situações, para que você não veja coisas muito estranhas aí, eu não tenha muitas dificuldades, eu vou também dar algumas dicas sobre como você pode ajustar aí as configurações do seu Windows para que você tenha uma experiência mais legal. E também não vou falar aqui historicamente, talvez, se fizer sentido, se alguém gostar, quiser saber mais sobre o assunto, a gente pode falar sobre, né, o histórico de ambiente de desenvolvimento no Windows, nos outros sistemas, o que é tão diferente, o que é bom, o que é ruim, o que mudou. Eu penso que o Windows tem melhorado muito ultimamente, então, mas ele ainda tem algumas coisas aí para quem desenvolve há mais tempo pode não perceber, pode não ter acompanhado, né? Ou para quem chega achando que já está tudo pronto, na verdade não está, e você pode ter alguns problemas. Ah, eu já falei para você, a gente já falou, na verdade, sobre o Winget, né? Uma ferramenta fantástica de linha de comando para você utilizar para instalar e atualizar os seus programas. Recomendo demais. Nós falamos isso ali no vídeo anterior. Acredito que você já estudou um pouco sobre isso. Ou, mais uma vez, se quiser que a gente fale mais sobre, a gente pode fazer um vídeo especificamente sobre isso. A outra coisa que eu comentei é o uso do Windows Terminal, né? Não mais o console, né? O console virtual, que seria o famoso CMD, né? Command Prompt, às vezes as pessoas chamam de CMD ou chamam somente de Prompt, né? Então, na verdade, são hosts diferentes aí, né? Na verdade, o Windows Terminal hoje, ele já substitui até o Command Prompt. Daqui a pouco a gente não tem mais ele. Eu não lembro se o host ele já está, dá para a gente chamar diretamente, não é o caso aqui. Mas assim, o primeiro ponto é use o Windows Terminal. Ele tem até um comando, na verdade, para você configurar, né? Hoje o Windows 11 ele já vem por padrão, mas se eu não me engano o Windows 10 ele vinha com um host padrão, né, do CMD, e você tinha que escolher usar o Windows Terminal. Agora nós já temos o Windows Terminal por padrão. Agora, com o Windows Terminal, nós podemos escolher qual é o shell, né, que a gente vai utilizar. Então, uma coisa é o terminal, outra coisa é o shell que a gente vai estar utilizando. Então, o shell que a gente utiliza já é o PowerShell. Beleza. Então, não é o CMD, né? Posso abrir o Command Prompt, né, para o CMD. Ao invés de usar clear, por exemplo, você usa CLS. Ao invés de usar ls, você usa diff. E por aí vai. E no PowerShell nós já temos uma experiência aí mais parecida com Unix da vida. Então, acaba que isso ajuda demais para vocês se padronizando, vamos dizer assim. Mas o que eu quero mostrar hoje tem muito a ver com o encode dos arquivos, né? O Vim, né, o Vim ele já é moderno, então você já vai trabalhar com arquivos por padrão em Unicode e tal. E aí, em alguns casos, você precisa trabalhar com uma codificação mais expandida. Mas o Unicode, no caso do Unicode, perdão, com o TF8, né? O Vim já vem por padrão com o TF8. E aí você pode trabalhar com um code mais expandido, né, que é mais possibilidades, mas para a maior parte dos programas que a gente vai desenvolver, o TF8 é o suficiente, ele é o padrão. Mas quando a gente fala de Windows, o TF8 não é o padrão, né? Então algumas ferramentas eles não funcionam bem assim. Então quando você edita um arquivo e você está visualizando uma ferramenta que não é o TF8 por padrão, você começa a ver algumas coisas estranhas, diferentes. Por exemplo, nós estamos trabalhar aqui com o nosso Vim, aí nós criamos alguns arquivos, né? Tal, os modos do Vim. Aí observa, por exemplo, tem outras coisas, mas o mais básico, principalmente na língua portuguesa, quando nós trabalhamos com esses caracteres, né? Com acentuação, por exemplo, né? O modo de navegação e tal. Então, esses funcionam bem aqui dentro do Vim. Nós usamos isso muito
tem vários arquivos, aquele último que a gente estava falando sobre navegação no teclado, né? Navegação com teclado. Então, funciona bem, né? Ok. Mas aí, por exemplo, se eu estou aqui no meu terminal do Windows, no meu shell, no caso PowerShell, eu vou abrir também aqui o CMD, Command Prompt, os mesmos arquivos aqui. Eu vou mostrar, por exemplo, exibir o conteúdo do arquivo modus.vim. Estou no PowerShell. Olha só como que fica no meu shell. Que estranho, né? Os caracteres. Então aí a gente tem que trabalhar com codificação aqui no PowerShell, mas o modo padrão dele não funciona muito bem, né? Então a gente consegue ver as diferenças aqui. Então isso não é legal. Você uma hora está enxergando no seu shell de uma forma e lá no seu editor de uma maneira diferente. O mesmo também poderia ser aqui, ó, tá vendo? No CMD, caracteres diferentes. Então alguns editores você vai abrir, normalmente você tem essas diferenças. Tem a ver principalmente com a codificação, beleza? Então tem a ver com a codificação. E aí o que, que eu quero recomendar para você hoje? Nós vamos usar o Windows Terminal com PowerShell, mas eu recomendo que você não use o PowerShell, Windows PowerShell, que ele vem por padrão, que já é muito bom e tem como você configurar. Mas o PowerShell também está sendo reescrito, ele pode ser utilizado no Windows, no Mac, no Linux. Então, eu recomendo você usar uma versão do PowerShell Core, tá? No seu dia a dia. Então, ele já é estável, funciona muito bem. Como é que nós podemos fazer isso? Em Get, Search. Aí, assim, o que a gente precisa aqui é o Microsoft PowerShell. Mas se você tiver na dúvida, PowerShell, se você não lembrar lá na hora, pesquise por PowerShell. Ele vai te dar várias opções e você vai encontrar o Microsoft PowerShell, tá? Então, esse é o que a gente precisa. É o oficial. Como você pode ver, você tem a versão, né, estável e a versão preview, que é a próxima versão. Só precisamos dessa versão estável mesmo. Então vamos aproveitar o nosso Winget, que a gente já conhece, que é uma ótima maneira de instalar os nossos programas, os nossos softwares, pacotes de softwares aqui no Windows, pelo menos para quem é desenvolvedor, né? Então, assim, outra dica, você quer ser desenvolvedor sênior, acostume-se a utilizar mais o terminal do que as interfaces gráficas, tá? Boa parte do software que você desenvolve é para terminal. Quando você estiver fazendo automações, né? Estou automatizando um pipeline de build, de integração qualquer, você vai fazer isso via script, interagindo com o servidor web. Normalmente você vai conectar ali no servidor Linux, na maioria das vezes. Quando você estiver criando comandos para arquivos Docker, né, para poder pegar suas aplicações. Então você não vai ter interface gráfica para isso, né, quando você estiver entregando seu software. Óbvio que nós trabalhamos com desenvolvimento de software gráfico, mas na maior parte das vezes nós vamos estar trabalhando na linha de comando. Então acostume-se o quanto antes. Quanto antes você mudar os seus hábitos, né, para usar ferramentas como o Get para instalar ao invés de baixar, né, da internet, next install, e usar Vim, por exemplo, para editar ao invés de um editor visual, pelo menos no começo, para você ter essa habilidade, isso vai te ajudar demais nisso. Então, olha só, nós instalamos aqui o PowerShell, aí, óbvio, né, é um novo shell, tem todas as questões de configuração que ele carrega. Eu vou fechar o meu Windows Terminal e abrir de novo para que ele consiga enxergar. Como você pode ver aqui, eu tenho as opções, né, de shell para poder utilizar e não aparece ainda o que eu quero, né? Tem o PowerShell aqui, mas é o Windows PowerShell, não é isso que eu quero. Tem o PowerShell para o Visual Studio, eu tenho o Visual Studio. Essa aqui é uma VM de desenvolvimento do Visual do Windows, né? Ela vem com o Visual Studio, então tá aí. Mas o que nós instalamos foi somente o PowerShell. Então eu acabei de instalar o PowerShell. Tá aqui, ó, o Windows PowerShell normal, continua abrindo
como padrão, mas se você observar agora eu tenho o PowerShell, sem ser o Windows PowerShell. Então esse shell aqui é o PowerShell Core, ok? Vamos ver o que mudou. No Windows PowerShell, vamos dar aqui um patch no modus vim, todo zoado. Vamos fazer a mesma coisa no modus vim. Ó, agora já está mais bonitinho. Então, o PowerShell Core, ele já é para o desenvolvimento mais moderno. Então, você tem o NeoVim, que ele é um Vim moderno, funciona como um TF8 por padrão. Você tem o Windows Terminal, que aí depois lá na frente nós vamos ver o porquê que ele é tão importante, né? Principalmente sobre renderização, para que nós possamos colocar nossas configurações e o nosso texto ficar bonito, com cores legais, com ícones, né? Tipo emojis, ícones na verdade, né? Fontes de ícones. E aí a gente vai necessitar do nosso Windows Terminal. E, por fim, o PowerShell Core, né? Para ficar também o nosso shell compatível aí com o nosso editor. Então, eu vou mudar aqui para ele. Aí o Vim continua funcionando da mesma forma, né? Nada muda. O Vim já estava funcionando antes, né? Só quando nós estávamos usando fora, ele tinha aí esses problemas. Só que, se eu fechar e abrir de novo, ele sempre vai entrar aqui no meu Windows PowerShell. Aí é simples, você entra nas suas configurações. Aí isso aqui é configuração do Microsoft Terminal, tá? Então, simplesmente nós escolhemos qual é o profile padrão, que normalmente ele vem com Windows PowerShell. Eu mudo para o PowerShell Core. Feito isso, salvei. Vou abrir de novo. Pronto, agora eu uso o meu PowerShell Core. Beleza? Então, galera, essa é a dica de hoje. Não tem nada a ver diretamente com o Vim, mas com o NeoVim, mas, como você pode ver, tem influência. Então, eu estou querendo que você tenha uma experiência legal no Windows com o NeoVim. E aí nós vamos falar um bocado sobre Vim mesmo. Então, isso aqui é para te ajudar aí no dia a dia. Então, eu espero que você siga essas dicas. Comece a adotar esse modelo de terminal aí como seu padrão. Você vai ver que muita coisa fica diferente, mas na verdade muita coisa fica melhor. Beleza? Então, a gente continua depois no próximo vídeo com pequenas dicas para te ajudar a editar os seus arquivos como um desenvolvedor profissional que usa o terminal, que usa o Vim. De uma vez por todas, agora você vai aprender a utilizar o Vim. Ninguém mais vai rir da sua cara dizendo que você precisa reiniciar a máquina quando você abre um arquivo no Vim. Ou que você vai ter que fechar a conexão SSH porque você abriu um arquivo lá para editar no Vim e não sabia o que fazer. Beleza? Próximo vídeo a gente continua. Espero que tenha te ajudado essa dica. Espero que você siga essas recomendações, essas dicas. Beleza? Até mais.